Anda, por favor. Walter, obrigada pelo convite. Boa noite. Feliz de estar aqui. Queria seguir um pouco nessa conversa, mas falar um pouco da gênese desse livro, porque a gente lê as suas entrevistas e você fala muito primeiro de um Brasil idealizado, de um Brasil que você imaginava, e daí você vem e tem um amor, uma relação encantada, apaixonada pelo Brasil. E eu imagino que para chegar nesse livro tem um desencantamento que acontece. E agora você já tem uma longa relação, muito tempo, né, de vir para cá e de conviver. Eu queria saber, para chegar nas doenças, né, como foi essa decepção, que eu acho que também é uma coisa que está acontecendo coletivamente com muitos brasileiros, uma decepção com a nossa condição também. Fernanda, sabe que eu tive muitas ideias para muitos livros passados no Brasil. Eu ia dizer livros brasileiros, mas este livro será, acima de tudo, um livro meu e não é genuinamente brasileiro, é uma paixão pelo Brasil. Mas todas as ideias que eu tive, elas iam um pouco ao encontro de um elogio, mais ou menos, ou de uma paixão mais ou menos descontrolada ou difícil de conter. Então eu quis escrever sobre várias figuras. Eu fico sempre escolhendo os meus heróis. Eu tenho muitos heróis, ao contrário, enfim, há gente que diz que não tem herói nenhum. Eu tenho montes de heróis. E admiro muita gente, e a minha casa está cheia de imagens de pessoas que eu quero seguir e que me inspiram e me sustentam de alguma forma. Mas eu, quando fui decidindo, ou quando fui preterindo, quando fui deixando uma ideia e outra ideia, e inclusive coisas que já tinham páginas escritas, cadernos inteiros de apontamentos para hipóteses de romances, quando eu fui deixando isso, eu achei que eu precisava de me dirigir à questão brasileira num perigo maior. Eu precisava de correr um risco maior. Eu só consigo... Eu há uns tempos dizia que eu só consigo escrever um livro, eu só quero escrever um livro que eu começo por não conseguir escrever. Isso é sempre aquilo que me acontece. Eu escolho sempre um livro que de início me parece impossível de conseguir escrever. Impossível porquê? Porque ele me desloca de tal maneira da pessoa que eu sou, ou ele exige de tal maneira a figura que eu sou, que ele tem tudo para falhar, tem tudo para não dar certo, tem tudo inclusive para ser desentendido, para não ser aceito pelas pessoas sobre quem fala, eventualmente sobre quem versa. E isto tem exatamente que ver com as doenças do Brasil. Porquê? Quando eu pensei em inventar, não é, imaginar uma comunidade originária, uma sociedade indígena perdida na Amazónia, que eu inclusive conheço mal, mas conheço mal. Tenho um medo terrível de andar na floresta da Amazónia porque todos os bichos me querem matar. Quando eu concebi isto, eu entendi que não só estava num desconforto profundo de linguagem, num impasse tremendo. Durante anos eu não sabia como escrever o livro, porque eu não poderia escrever num português atual, contemporâneo, não faria sentido nenhum mimetizar o linguajar brasileiro, o brasileiro contemporâneo. Ao mesmo tempo eu queria fazer o livro passado há 150, 200 anos. Eu não sei como era o brasileiro de há 150, 200 anos. Também não tenho muita noção de se saberia escrever um português de há 200 anos. Como eu estou a falar de uma comunidade indígena, eu não faço a mínima ideia do que falariam as comunidades indígenas há 150, 200 anos. Mesmo hoje não faço ideia de como é que elas falam, e por isso o imbróglio era de tal maneira que a única hipótese que eu tinha era de caminhar por um lugar que me fosse único, que fosse só meu. Como se de repente eu estivesse criando uma coisa que acima de tudo me dissesse respeito só a mim. Por isso que ela colhesse aquilo que eu fui colhendo ao longo dos anos, as impressões que eu juntei ao longo dos anos, mas que de alguma maneira fosse outra vez a minha solidão, outra vez a minha quietude e a minha consciência. Porquê é que este livro é absolutamente perigoso? Porque ele, dizendo respeito a uma comunidade que não é minha, que eu assumo que conheço mal, porque conheço pela mediação dos livros, dos textos e de alguns testemunhos e até de algum cinema,
ainda assim foi a maneira que eu vi de fazer uma retrospectiva crítica acerca da minha própria cultura. Porquê? Porque esta dimensão das comunidades originárias é exatamente aquilo que a Fera Branca, como eu chamo no livro, é exatamente aquilo que a Fera Branca quis exterminar e quis ignorar. Então, parece-me que se tivéssemos de criar uma cura, não é, para as doenças do Brasil, ou para as doenças até do mundo, ela teria de começar por voltarmos ao início e escutarmos os povos que não foram escutados. Escutarmos os povos que começaram por ser dizimados, começaram por ser exterminados e que, de alguma forma, o ocupador, o ocupante, não é? Quis rasurar e quis fazer desaparecer. Certo.